Bom dia, boa tarde aos amigos e amigas. Mais um dia, mais uma gravação. Que Deus possa nos abençoar nesse novo dia, irmão. As informações aí sobre essas novidades, irmão, que revoluciona tudo. É difícil porque se trata de um trabalho, de um projeto, irmão, que mexe com a estrutura da Terra. Todos os poderes. Eu tava vendo, irmão, toda a ordem do crime hoje ela opera na forma de comando do maior para o menor, ou seja, através da ordem. O crime ele nasce através da ordem, irmão, da maldade. A ordem, o comando único que opera do maior para o menor, ou seja, do que dá ordem para o que obedece. O crime ele funciona dessa maneira. E aí nós temos um projeto aí. Esse grupo que a gente está formando é para estabelecer esse projeto, que estabelece uma nova ordem do menor para o maior. Essa ordem desmonta todo o poder do crime, irmão, toda a maldade. Porque essa ordem do menor para o maior, como eu sempre falo todo dia, ela vai operar de forma inteligente. Não é dando ordem, é obedecendo ou não. Então, se ele der ordem, se foi dado uma ordem para fazer mal a alguém, ela não é obedecida. Aí se for, claro que não vai ser obedecida. Só que todas as ordens que o comando inferior receber, ele vai consultar a Deus. É claro, se a ordem for dada para desobedecer a lei de Deus, não vai ser preciso consultar a Deus. Por exemplo, para matar alguém, para roubar, para dar golpe. Esse tipo de ordem não vai nem se consultar a Deus. Se consulta a ordem, aquela que apresenta a aparência do bem. Na aparência é o bem, mas secretamente opera o mal. Então essa ordem ela vai ser consultada a Deus. Aí se Deus falar para obedecer, obedece. Se Deus falar para não obedecer, não obedece. Então, e dessa maneira vai se desenvolver um trabalho investigativo através da própria ordem que é dada. Através da própria ordem que é obedecida. E vai se estabelecer assim uma nova ordem. Por quê? Porque a partir do momento que a ordem é dada, principalmente no início, que ela tem indício de maldade, porque todas aquelas ordens que for dada no início, ela está vinculada à maldade, né? Porque a maldade está extrema, irmão, né? Então ela não vai ser obedecida já para enfraquecendo o mal. Como eu já falei, a ordem do mal, do crime é estabelecida através daqueles que dão a ordem e dos que obedecem. Os que dão a ordem não faz mal para ninguém, não. Ele só dá a ordem. Aí ele se apresenta como bonzinho, mas na verdade é deles que originam o mal. Obedecido àqueles que fazem o mal. Então com essa nova ordem, de obedecer ou não àquela ordem, vai ser questionado. Ou seja, vai ser colocado em questão, em xeque o mal.
Por quê? Porque aquele que faz o mal, ele poderá não obedecer mais àquela ordem. Ele poderá não obedecer. E o poder do mal, ele é gerado justamente aí, irmão, através da ordem dada e obedecida. Você pode ver que existe muitos casos aí de pessoas faccionadas que, se não obedecer a ordem do superior, ele é penalizado. Porque não tem outra ordem. Ou seja, ele não tem o recurso de não obedecer aquela ordem ou não. Agora ele ganha esse recurso. Só que para ele ganhar esse recurso de não obedecer ou não, ele tem que estar parcialmente livre. Se ele estiver totalmente escravizado, ele não vai obedecer, ele não vai deixar de não obedecer a ordem. Então, para que ele não obedeça a ordem, ele tem que estar livre, parcialmente livre. Ou seja, já preso a conduta de não obedecer ou não, de obedecer ou não. Então, por que esse trabalho ainda não se estabeleceu ainda? Não foi permitido estabelecer ele? Porque a ordem que é dada, ela está muito poderosa. Ela está muito forte. E aí nem sequer foi permitido dar condições ao lado contrário, que é o lado que vai desobedecer essa ordem, de formar uma base. Nem sequer de formar uma base. Mas conforme a persistência, conforme a gente persistir, vai ser possível formar essa base. Porque o que desmonta o mal, irmão, é a persistência. É a persistência, ele vai cedendo, até a hora que ele não suporta mais e cai fora. Então o que desmonta o mal é isso aí. É a persistência. Porque o mal, ele vai perdendo força quando ele tem uma resistência contrária. Vai perdendo quando tem uma resistência persistente contrária. Ele vai perdendo força. E aí, na medida que ele vai perdendo força, ele vai se enfraquecendo pouco a pouco. Você pode ver, irmão, que ali na rodoviária, ali opera uma ordem do mal. Uma narrativa de ideia. E aí eu apresento uma nova narrativa. Começa a influenciar as pessoas, que é do bem. Aí o que eles estão fazendo? Eles estão orientando aquelas pessoas subjugadas ao mal, porque já foi divulgada uma narrativa que quebra o mal. Ali já está sendo divulgado. Então, diante da ameaça contra esse mal, eles já estão criando recursos, digamos assim, de gerenciar as pessoas subjugadas a esse mal, a procurar orientação e conselho de pessoas que estão vinculadas a ele, às facções. Porque já um outro conselho, já uma outra narrativa contrária, que é do bem. E eles não têm como fazer nada, irmão, porque eles poderiam muito bem usar a própria lei para estabelecer a regra ou a narrativa ou conselho do mal. Mas eles não podem, por quê? Porque essa narrativa que eu apresento, ela tem amparo de lei, que é a lei de Deus. Então, no momento que eles procuram brecha na lei deles para tentar me incriminar, ele se depara com o estado de ilegalidade da minha lei, que eu já falo. Ó, minha lei, essas regras que eu uso, esse comportamento, ele está legalizado por lei. E aí ele não pode contrapor com a lei deles. E aí começa a enfraquecer, digamos assim, até a regência da lei dele.